Bom, gente, estamos aqui testando para iniciar a nossa live, né? Vocês repararem, é porque a gente tem um bugzinho aí, tem que esperar um pouquinho para que apareça aqui a live no canal. Estou dando uma ajustada em tudo, para que tudo corra bem e a gente comece sem nenhuma intercorrência, né? Tem um problemazinho aqui que possa dar e nos atrapalhar, né? Nosso café espiritual. Mas daqui a pouco estamos começando realmente a transmitir para vocês, a conversar com vocês, né? Quero deixar já avisado que vocês podem participar, né? Mas naturalmente tudo isso daqui a pouquinho, tá certo? Vamos ver aqui como é que tá. Vamos entrar, muito bom. Vamos lá, vamos começar. Daqui a pouco entrando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá público aqui. Vamos ver se aparece direitinho para que eu possa começar a transmitir para vocês. Vamos lá. Daqui a pouco a gente começa. Embora eu esteja falando aqui, vocês vão ver depois na gravação, mas na hora que a gente entrar ao vivo, é que vocês vão ver na íntegra mesmo todo o processo, tá? Vamos ver se entra aqui direitinho. Demora um bocado para entrar isso, sabe? Vamos ver aqui. Direito. Vamos entrar direitinho aqui para poder estar tudo certo e começarmos no horário às 7 horas exatamente. Né? Vamos trabalhar aqui para ver se está dando tudo certinho. Né? Vamos lá. Vou ver aqui o som, vendo tudo, checando tudo. Que é uma nova forma de entrar também. Nós vamos fazer a nossa live hoje, gente, com apresentações em PowerPoint. Foi uma ferramenta que eu recomecei, readquiri, e está sendo bem bacana, mas a gente ainda está entrando, ainda vai entrar na live propriamente dita, né? Ainda não está passando na live, não, ainda não está acontecendo, certo? Mas vai surgir já já o, a live. Depois eu explico direitinho por que é que eu estou falando. É porque eu ainda não entrei, entendeu? Estou falando só mesmo. Tá todo mundo aqui perguntando por que é que eu estou falando sozinho. E eu estou falando só mesmo, na verdade. Né? Porque muito bom. Vamos lá, vamos ver aqui direitinho. Pronto, veja, vamos lá. Ainda aqui na peleja, tentando entrar.
Tem que ser um tempo muito longo para poder entrar e conseguir descobrir onde é que está a live. Eu tenho que arrumar um jeito de descobrir isso, de como trabalhar essas lives. Né? Então, estou tentando aqui entrar e não estou conseguindo. Vamos ver aqui como é que vai fazer aqui. Tá? Deixa eu ver se eu entro agora direito. É um tempo muito grande, tem que começar a ajeitar, ajustar essa parte também. Né? Para poder entrar sem esse tempo todinho gasto no processo. É como se só entrasse no momento certo, como se estivesse só entrando no momento da própria live. Mas vamos ver aqui se vai entrar agora. Se eu vou ter que abrir outro vídeo. Vamos ver aqui. Vamos ver se entrou já aqui. Ó. A demora muito grande mesmo. Não entrou ainda. Não entrou. Agora encontrei. Né? Vamos ver lá. Vou entrar agora. Eu acho que vou entrar agora, certo? Editar público. Vamos lá. Público. Vamos lá. Isso. Público. Pronto. Agora vai entrar. Eu acho que vai entrar. Vamos lá. Pronto. Começamos a trabalhar público agora. Pronto. Agora entrou, gente. Estamos no nosso café espiritual. Estou aqui derrubando tudo. Deve ser a emoção de estar aqui conversando com vocês nesse novo caminho, né? Nessa nova forma. Vamos ver aqui se está tudo funcionando direitinho, né? Vamos ver se a coisa realmente entrou e está funcionando do jeito que eu imagino, tá? Vamos lá. Ver se entrou direitinho aqui a live, se está tudo funcionando. Pronto. Vamos ver se agora está entrando, se tem pronto, já tem 2 pessoas aqui assistindo, então significa dizer que já está funcionando. Se vocês puderem me dar um sinal aí de que está tudo bem, que vocês estão escutando, eu agradeço muito. Vamos lá, vamos ver se está tudo certo. Boa noite. Bom, pronto, Flaviana já está escutando aqui, então significa dizer que está tudo certo. Tudo funcionando a contento. Então, gente, na verdade, nós estamos exatamente aí iniciando uma nova forma de transmitir as lives, né? Que é exatamente com a apresentação dos PowerPoints, essa coisa toda do PowerPoint. Vocês vão ver agora que eu vou compartilhar a tela para vocês.
essa telazinha aqui eu vou transformar ela, né? Então, vocês vão ter condições de acompanhar comigo. Vocês vão ver que eu vou aparecer pequenininho aqui no canto. E aqui está o nome Café Espiritual, Livre-Arbítrio, que é o tema de hoje, né? Nós vamos conversar sobre isso. E vocês vejam que a gente pode, assim, trabalhar os diversos quadros com essa live, né? É uma live bem diferente. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá, gente? E como naturalmente, vou responder de acordo com os meus conhecimentos. E hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio que, na realidade, muitas pessoas confundem. Nessa época, então, que nós estamos vivendo ultimamente, nós estamos vendo aí assim, uma grande confusão com essa coisa. Não, eu posso tudo e tal. Geralmente as pessoas iludem-se em termos de livre-arbítrio, né, do que é liberdade, o que é liberdade, de que forma a liberdade pode ser exercida. E a gente tem visto assim muitas coisas e assim faz um ano mais ou menos que eu venho falando sobre essa questão do livre-arbítrio, né? Há um ano que eu estou assim batendo direto nessa questão, tentando passar alguns conceitos sobre isso, mas quando começou essa pandemia, eu vi assim radicalmente o conceito se modificar, porque não é que se modificou, na realidade eu comecei a perceber de uma outra forma a questão do livre-arbítrio, né? Kardec vem falando isso no Livro dos Espíritos, em várias questões, tanto da retrogradação da alma, né, do atraso da alma ser colocada para trás, se a gente retroage espiritualmente, e a gente vê que não existe essa possibilidade de retroagir, de cair moralmente, mas sim fisicamente, ou então em termos de condições sociais, quando a gente volta em uma outra vida, a gente volta com outro nível de pensamento e consciência. Mas também em relação ao livre-arbítrio, gente, eu andei percebendo várias outras coisas. Por exemplo, essa semana eu tive vendo um episódio de Quem Somos Nós, que fala sobre EQMs, que são as experiências de quase morte. E eu percebi que uma das entrevistadas, né, ela falou que foi para o plano espiritual, e foi muito interessante essa ida dela para o plano espiritual, porque ao visitar o plano espiritual, tomar aqui um cafezinho, né, para dar uma respirada, ao visitar o plano espiritual, na experiência de quase morte, essa senhora, ela teve um contato que ela chamou, como se fosse um contato com Jesus, como se ela tivesse tido um contato com Jesus, que é impressionante, porque, lógico, que um espírito como Jesus, então, ele não vai, lógico, é uma pessoa leiga, uma pessoa que não é espírita, que não conhece a codificação de Kardec, que não leu os livros e tal, que não tem um contato com a espiritualidade, para saber que ali Jesus, lógico, ele pode vir se comunicar com qualquer um de nós, lógico que pode, basta ele querer para ele vir. Mas já imaginou Jesus tendo que se comunicar com cada uma pessoa que tiver uma EQM, uma experiência de quase morte? É o mesmo pensamento que a gente tem de que Deus veio falar com a gente pessoalmente. Lógico que Deus veio falar com a gente pessoalmente por intermédio dos espíritos bons, né? Dos espíritos que vêm nos inspirar, nos modificar, passar bons conceitos para a gente. Então é natural que, lógico, a gente pensa sempre que é Deus que está se comunicando diretamente com a gente. Os irmãos reformados mesmo tem essa ideia, não, Deus veio falar comigo, porque eles acham que não deve ter intermediários e tal, e se compreende demais. É muito importante a gente respeitar a religião e a opinião de todo mundo,
Mas, naturalmente, como espíritas e entendendo os conceitos que Kardec nos trouxe em 1857, a partir da codificação da doutrina espírita, a gente percebe que os espíritos dizem que Jesus está num patamar muito mais alto, que Deus, ele é essa força suprema, que não tem um corpo antropomorficamente falando, quer dizer, ele não tem forma humana. Então não é um velhinho lá de barbas brancas sentado num trono que vem conversar com a gente a hora que a gente quiser, e a gente conversa com ele, porque a gente está conversando com o universo. Mas, no entanto, ele não vem em forma de um ser se apresentar a gente, porque Deus é toda essa força universal. Um outro dia desse eu falei sobre Deus, né, e falei sobre essa questão da crença nesse Deus antropomorfo, né, que muitas vezes nas religiões tradicionais se alimenta. E a gente sabe que Deus é toda essa força universal que nos criou, que criou tudo que permeia o universo. Deus é onisciente, é onipotente, é justo, é bom, é onipresente, né? O dono soberano de tudo isso, é o que toma conta de toda essa estrutura, de todas essas energias. Perdão, e, naturalmente, a gente às vezes confunde essa coisa toda, né? As religiões trouxeram dogmas que nos mostram Deus, por exemplo, vingativo, e muitas vezes a gente confunde, inclusive, certas regras que foram colocadas, inclusive nós espíritas, né? Nós espíritas temos a ideia de que o livre-arbítrio é para fazer tudo, e essa ideia vem se modificando na cabeça das pessoas, porque elas estão entendendo o conceito de forma mais profunda. Isso é fundamental entender, que esse conceito começou a entrar de uma forma mais consciente na cabeça das pessoas. E, mais do que isso, começou-se a entender, por exemplo, através dessa EQM que essa moça teve, quando ela foi para lá e conversou com o Nazareno, que ela chamou do Nazareno, Jesus, aspas, né, que era naturalmente um espírito puro, que ela traduziu como se fosse Jesus ali na frente dela, né? Fantástico, maravilhoso, mas provavelmente um espírito de uma hierarquia alta que veio ali conversar com ela, que veio ali se comunicar com ela e dizer o que era que estava se passando com ela naquele momento. E ela relata, é muito interessante, porque ela relata que Jesus diz assim: olha, esse livre-arbítrio que vocês tanto falam não é bem assim. E eu sempre defendi o seguinte, que o livre-arbítrio, baseado até num livro de Leon Denis chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ou do Ser, do Destino e da Dor, e onde ele fala que nós temos 3 tipos de dores, né, que é a dor da própria reencarnação, que vir para um corpo material já nos causa um determinado desconforto, que é, por exemplo, estar densificado no corpo físico. Nós temos a dor também do que nós escolhemos, que foi as nossas provas e expiações que foram escolhidas por nós e pelo plano espiritual, e nós temos a dor do livre-arbítrio, né, que é exatamente quando nós tomamos certas decisões, escolhemos certos caminhos que nos levam, frequentemente, a coisas não muito agradáveis, como, por exemplo, beber demais e você tem uma cirrose, você vai adoecer, você vai perecer por conta daquela doença, e aquela dor aconteceu porque você tomou a decisão de fazer aquilo dali. Muitas escolhas que nós fazemos na vida determinam a dor que nós vamos ter. Muitas vezes a gente acha que pode tudo e a gente não pode tudo. Não é dessa forma como a gente acha. Não é dessa forma como a gente pensa que é. E ela, quando teve o contato com o Nazareno disse: olha, não é bem do jeito que vocês imaginam, né? O buraco é mais embaixo, como se diz, né? Lógico que ele não disse assim dessa forma, mas disse: não é dessa forma, porque tem vários. Boa noite, Renato, boa noite, Jussedi, boa noite, Flaviana, são os 3 que deram boa noite aí. Se vocês puderem aí dar um boa noitezinho também, tá? Para alegrar aqui o coração do expositor. Hoje tem uma técnica nova, né, que eu estava explicando aqui, nós vamos fazer uma live com a apresentação dos slides. É até bom, viu, Renato, que você está aí escutando, né, e vendo a nossa live,
Depois a gente vai poder fazer essas apresentações aqui e tal, nas palestras e tal. Vou lhe chamar e convidar até para você fazer uma palestra aqui, você, Josiane e tal, as pessoas que estão aqui conosco estudando essa coisa toda. Vamos juntar todo mundo aí, vamos fazer uma palestrão aí através de videoconferência, vai ser bem bacana, né? Então vamos juntar aí todo mundo para fazer essa palestra. Boa noite, Josiane, também. Valeu, muito obrigado aí pela presença. Então, gente, na verdade é assim, quando a gente fala sobre esse livre-arbítrio, né, esse espírito veio, conversou com essa moça que teve a EQM, e ele disse, olha, não é bem assim porque vocês ainda são crianças, e a gente muitas vezes tem que conduzir vocês. Muitas vezes vocês são, por conta da inconsciência e da falta de noção que vocês têm em relação ao mundo espiritual e ao mundo material, muitas vezes vocês vivem numa ilusão completa sobre tudo, sobre todas as questões, né? Não é só sobre uma coisa ou outra, não. Essa ilusão, ela é sobre tudo, sobre a vida, sobre como se comportar. A gente acha que deve fazer as coisas que são convenientes para a gente, e não é desse jeito. Então, esse livre-arbítrio que vocês falam não é bem assim. Eu pensei muito nisso e foi muito curioso, porque aí eu fui dar uma olhada, né, numa palestra muito interessante, muito boa, que foi dada, que foi até um estudo, um seminário que foi feito por Cláudio Massi, que é muito bom, muito interessante ele, tem uns conceitos muito bons, e ele fala sobre a liberdade, né, essa liberdade que a gente tem. Ele disse que a liberdade tem 3 tipos, basicamente, né? Tem a liberdade de ação, a liberdade da razão e a liberdade da vontade, né? Na liberdade da ação, ela é sempre muito relativa. Agir ou não agir, de que forma agir? Aí, para mim também, gratidão, Vaguinho. Beijo, Jojo. Beijo aí, Euedia. Que coisa boa, todo mundo. Aí, um monte de gente boa entrando. Então, na realidade, é a liberdade de ação, né? É uma liberdade relativa, que é uma liberdade no sentido, nesse sentido de defender as suas conquistas, mas nem sempre a liberdade que você tem, que você acha que tem, é a liberdade que está na lei, por exemplo. Você pode matar? Não pode. Tá certo? Então, significa dizer que o livre-arbítrio para poder ir lá e tirar a vida do outro, você não tem, porque a lei proíbe isso de você. E muitas vezes, algumas leis que existem na legislação do seu país, do nosso país, do Brasil, permite fazer determinadas coisas que não são certas. Então, nem sempre o que está na lei é ético e é certo, mas algumas coisas você sente que está errado, e, portanto, você não faz aquilo, você não age daquela forma, porque simplesmente você percebe que não pode agir daquela forma. Porque se você agir daquela forma, você está agindo errado, você está agindo contra os seus princípios e contra a sua consciência. Significa dizer que você tem livre-arbítrio, mas seu livre-arbítrio, ele é, de certa forma, limitado, tá certo? Depois você tem a liberdade da razão. A liberdade da razão é pensar o que se quer sem outra limitação além de si ou da razão. Então, eu tenho uma liberdade de pensar. Uma coisa é a liberdade da ação. Determinadas coisas eu não posso fazer mesmo, porque as leis do meu país me obrigam. Eu não estou falando em espírito, não, tá, gente? Eu estou falando da liberdade de agir aqui, tá? Eu posso sair por aí roubando? Não, não posso. Então, o meu livre-arbítrio está toldado pela própria reencarnação. Eu fui reencarnado num planeta que tem leis, que tem regras. Os países, cada país tem suas regras mais ou menos iguais, e dentro dessas regras legais, eu não posso agir. Então, essa liberdade me é tomada. Eu não tenho essa liberdade de forma completa. Isso é a primeira coisa, tá certo? Eu gostei muito. Olha, Renato colocou aqui, eu vou colocar um show aqui para teu comentário, Renato. Então, o Renato está dizendo aí, ó, pode ser legal, mas não ser legítimo. Fantástico, né? E o segundo Paulo, né, o Saulo de Tarso, o Paulo de Tarso, diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não é assim? Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quer dizer, nem sempre eu posso fazer as coisas que eu quero fazer. Que eu posso fazer? Posso, mas, sei lá, eu quero fazer? Quero. Até quero. Eu tenho um desejo, a gente vai até chegar lá nesse ponto também do desejo, tá certo? Mas será que é
permitido fazer, permitido pela própria legislação, não é nem pela consciência. Depois você tem a liberdade da razão, que é a liberdade do pensar, né? Bom, eu posso pensar o que eu quiser, não posso? Posso. Eu posso pensar o que eu quiser. Então, a razão obedece a si mesmo. Você tem os seus pensamentos. Às vezes são pensamentos extremamente espúrios, esquisitos, né? Você, muitas vezes, sei lá, diz assim, poxa vida, eu estou pensando nisso. Você se condena pelo próprio pensamento que você está tendo. Às vezes você deseja um mal, você tem liberdade de pensar daquela forma. Às vezes você quer coisas, pensa coisas que não deveria pensar. Mas aí vem a razão e você diz assim, poxa, peraí, eu não posso pensar nisso diante dos meus princípios, das coisas que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, eles me ensinaram coisas fantásticas e tal, éticas, morais e tal, e eu não posso estar pensando nisso, gente. Então eu vou lá e corrijo a minha rota e trabalho. Todas essas questões, gente, são questões muito pessoais e até ainda muito tridimensionais. Eu não estou falando nas razões do espírito, são pensamentos espúrios, coisas que eu penso no dia a dia e que muitas vezes eu mesmo me condeno. Eu digo assim, puxa vida, eu não posso estar pensando dessa forma, né? Isso é um absurdo eu estar pensando assim. E aí a liberdade é sempre livre e liberta de si mesmo, né? Quer dizer, eu preciso ter a liberdade onde eu possa me conscientizar e dizer assim, poxa, eu tenho essa liberdade de pensar, mas, poxa, eu não posso estar pensando assim dessa forma. Aí você vai lá e corrige a rota e tal. Então você tem liberdade de pensar total? Você pode até pensar, mas sua própria consciência lhe tolda os teus pensamentos, porque muitas vezes vem a culpa, né? Você se culpa por estar pensando determinadas coisas. Primeiro, a liberdade de ação, você não faz certas coisas porque você é proibido de fazer, você não é permitido que você faça determinadas coisas. Depois vem a liberdade da razão, que são os pensamentos que você tem, e finalmente vem a liberdade da vontade, tá certo? Que, sei lá, se divide em dois tipos essa liberdade da vontade, que é o próprio livre-arbítrio, que é a espontaneidade do querer e o próprio livre-arbítrio, né? A espontaneidade do querer é a vontade, um ato, no ato presente, né, na realidade. Você tem a vontade de querer, espontaneamente você quer. Você pode, né? Você pode fazer aquilo lá e você tem um livre-arbítrio. Então, não confundir a vontade. Primeira coisa, né? A gente precisa separar a vontade do desejo. O desejo é quando você pensa e não age. A ação torna a vontade. Muitas vezes você diz assim, você confunde a palavra filosoficamente. Você diz assim, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Você fez, não fez. Então, se você não fez, ainda não é vontade, é desejo. A vontade é aquilo que se realiza na ação. É muito interessante isso, mas a vontade é o que se realiza na ação. E aí vem toda a explicação, por exemplo, espírita disso tudo, que eu acho muito interessante. Mas antes disso tudo, a gente precisa entender: será que a gente está tendo realmente um comportamento compatível? E aí eu vou colocar aqui, já para compartilhar a tela com vocês, eu vou passar alguns pontos aqui para vocês que eu acho extremamente curioso. E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, tá certo? Acompanhem todo esse processo comigo. E vamos lá, vamos entender essa questão. Vou colocar aqui até para poder enxergar vocês, porque nesse momento eu vou colocar a tela em show e vai ficar difícil de ver vocês, né, na realidade. Né? Então vamos lá, vamos ver como é que está aqui o processo, né? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui a tela em show, certo? Um momento. E vou entender como é que vai ficar aqui no processo. Eu estou testando tudo, tá, gente? Então, eu estou ainda aprendendo como é que funciona esse babado todo aqui, essa coisa toda. Tá dando para escutar direito, tá dando para entender tudo que eu estou falando, tudo direitinho. Se tiver, por favor, me avisem aí para poder eu entender que vocês estão entendendo todos os questionamentos e está funcionando direitinho a nossa live, né? Então,
Deixa eu só ver se ela vai para... Sim, agora foi. Vamos lá. Vamos trabalhar. Então, vamos lá. O que é a lei da liberdade? Né? Primeira coisa, o que é liberdade? A liberdade é um estado de pessoa livre e isenta de restrições externa ou coação física ou moral. Quer dizer, você tem a liberdade de fazer o que você quer. É o poder de exercer livremente a sua vontade. Quer dizer, eu quero fazer, tenho vontade e faço. Na hora que eu faço, virou vontade. Tá certo? Esse é o primeiro princípio disso tudo. Condição de ser que não vive em cativeiro. Então, o que significa dizer que você está livre para fazer o que você quiser, como esses passarinhos que estão voando aí na nossa apresentação. Você tem independência, você tem autonomia para agir, certo? Isso tudo tem a ver com a liberdade, a sua liberdade natural. Possuímos uma liberdade absoluta. Então vamos analisar isso aqui. O que é liberdade absoluta? Liberdade absoluta significa isolamento. Por que liberdade absoluta significa isolamento, gente? A liberdade absoluta significa isolamento porque, na verdade, você teria de virar um ermitão para ter liberdade de fazer o que você quisesse. Porque, na medida em que eu convivo com pessoas, aí eu me lembro de John Donne, um poeta inglês, anglicano, que viveu no século XVI e XVII, e John Donne dizia assim: ninguém é uma ilha isolada em si mesmo. Todos nós fazemos parte do continente. O que significa dizer que nós temos que conviver com as pessoas. Portanto, nós não podemos fazer tudo que nós queremos. Nós não podemos realizar tudo que queremos. Senão, nós ultrapassaríamos o limite do respeito ao outro. Então, tem a liberdade relativa, que é essa liberdade que nós estamos falando. O que é uma liberdade relativa, gente? É o respeito à liberdade alheia. É o respeito ao que o outro é. Inclusive, Immanuel Kant como é René Descartes, defendia essa liberdade absoluta. O que era a liberdade absoluta? Ele achava que os seres foram criados por Deus, foi colocada uma alma ali dentro, essa alma ela tinha o direito de escolher pelo bem e pelo mal. E aí o que é que define escolher pelo bem ou pelo mal? Aí ele dizia o seguinte, que essa escolha do isolamento, né, da escolha do bem e do mal, era uma coisa como se fosse um destino. Ah, não, eu vou escolher pelo bem ou pelo mal pelo próprio acaso. Houve um acaso. Já Kardec não defende isso. Ele defende exatamente a liberdade relativa, que é o respeito à liberdade alheia baseado numa lei universal chamada lei de causa e efeito. Todas as vezes que você faz um mal a alguém, e aí você vai me perguntar, sim, Wagner, mas como é que a pessoa que foi criada agora por Deus e colocada num corpo físico vai ter um livre-arbítrio? Aí é onde está. A liberdade, ela não é absoluta, ela é uma liberdade relativa. Por quê? Porque quanto mais jovem espiritualmente você for, menos liberdade você tem. Quanto mais avançado espiritualmente você é, mais liberdade você tem. Só que respeitando as leis de Deus. Sim, aí não seria um impeditivo também? Ele não estaria respeitando essas leis de Deus? É o seguinte, é que todo espírito que evolui, ele não retrograda. E todas as vezes que ele alcança o poder dessa liberdade e o gosto pelas coisas certas do bem, ele não volta atrás. Então, aquele conceito das religiões reformadas, né, de que o diabo, o demônio, pode tomar conta de nós, né, de que nós, sei lá, se dermos bobeira, né, vem o demônio toma conta de nós, ou então aquele conceito de que o anjo virou anjo, tá lá do lado de Deus e tal, e depois decidiu ser Lúcifer. Essa possibilidade não existe.
Porque uma vez atingindo o patamar de espírito puro, dos anjos, arcanjos e etc., esses seres espirituais, eles não têm gosto mais no mal, eles não voltam a praticar o mal simplesmente porque não lhes apraz. Isso não é uma coisa confortável para eles. Não existe mais essa possibilidade, tá entendendo? Então, para nós que estamos no começo de tudo, não existe uma liberdade absoluta. E nunca haverá. Porque mesmo como espírito puro, eu tenho uma limitação pela minha própria consciência. Porque eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Então, na realidade, eu não utilizo o meu livre-arbítrio para sair por aí dando pinote, dando chute em todo mundo, fazendo as coisas que não devo fazer. Então, na verdade, o livre-arbítrio, ele vem com essa carga, né? Porque eu tenho livre-arbítrio? Tenho, até um determinado ponto. Porque quando eu vim reencarnar, a primeira coisa que os espíritos disseram é isso: olha, esse menino é um menino. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da nossa sociedade. Você pega seu filho de 5 anos de idade e diz assim a ele: meu filho, olha, você pode fazer o que você quiser. O menino, a primeira coisa que ele vai dizer: eu não quero ir para aula. E ele não vai para aula. Você não precisa obrigá-lo de determinada maneira, fazer com que ele vá para a escola, para que ele aprenda, para que ele se eduque, para que ele descubra as coisas da vida, tá certo? Através da escola. Ele não precisa cumprir com determinadas coisas. Então, você, até determinado ponto da vida de uma criança, ele vai, nasce e tal, você começa a educá-lo, você manda nele, você escolhe inclusive a roupa que ele veste, você escolhe inclusive a comida que ele vai comer, você escolhe a escola que ele vai frequentar. Depois ele fica adolescente e tal. Aí começa todos os choques, naturalmente, você vai libertando, e ele vai ganhando a liberdade pela aquisição da responsabilidade. Então, quanto mais responsabilidade, quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço consciencialmente o que é certo e o que é errado, a liberdade vai sendo dada a mim. Eu vou recebendo essa liberdade. Então, na realidade, o livre-arbítrio é uma conquista. Eu preciso conquistar o livre-arbítrio. Para haver progresso, o homem precisa interagir com os seus semelhantes. Então, ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado e ninguém faz assim absolutamente tudo o que quer. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e, portanto, não terão liberdade absoluta. Isso está na questão 826 do Livro dos Espíritos, tá certo? A regra de ouro é: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. E aí eu estou me recordando agora dessa época, porque foi nessa época agora de pandemia que, sei lá, caiu todas as fichas de todo mundo, inclusive a minha. Eu pensava que eu tinha a liberdade de ir e vir. Veja, até isso está sendo toldado por conta dos lockdowns da vida. Quer dizer, eu não posso simplesmente decidir, vamos lá, ah, não, eu vou me embora, eu vou ali. Então, teve uma época agora, há 10 dias atrás, uma semana atrás, que eu não podia ir ali, tá certo? Porque estava havendo lockdown na cidade, no Recife mesmo, estava muito mais grave. Aqui em Caruaru, acho que foi pouco, mas no Recife, a pessoa não podia sair na rua, tinha rodízio de carro e tal. Cadê teu livre-arbítrio? Veio um vírus, você veja que a própria natureza te impõe determinados limites. Então, você tem liberdade. A própria responsabilidade consciencial, que é a liberdade da razão, que você pensa, você nota: puxa vida, peraí, se eu sair, eu posso adquirir um vírus, e esse vírus pode contaminar outras pessoas, eu posso matar pessoas por conta do meu pretenso, aspas, livre-arbítrio. Porque eu disse: não, eu quero, eu mando em mim, entendeu? Eu quero lá saber, né, de pegar essa doença, eu não vou pegar mesmo, e se eu pegar, o que é que tem? Eu vou morrer. O problema não é esse, é porque você vai morrer e você vai matar os outros. Então não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Você gostaria mesmo que uma pessoa chegasse na sua casa com o vírus, com o coronavírus, transmitisse para você, ou então fosse sei lá, no seu carro, desse um espirro em cima de você e passasse coronavírus para você, e você tivesse complicação e morresse? Então significa dizer que eu não tenho a liberdade. Uma outra questão é o seguinte: é o que está acontecendo agora, no exato momento, com determinadas pessoas, né?
porque não tem a consciência completa de tudo que estão colocando na internet. É como se dissesse assim, puxa vida, não, eu posso falar o que eu quiser, eu posso dizer o que tenho na minha cabeça e vou lá e coloco. Será que também você pode falar tudo o que você pensa? Ou você vai atingir as pessoas, ou você vai magoar as pessoas, ou você vai criar uma inimizade. Wagner, eu estou pouco me lixando. Verdade que você está pouco se lixando com as inimizades que você vai ter. Não, eu não quero saber, tal, votou em fulano, votou em Beltrano, votou em ciclano, ele que se dane. É isso mesmo? Quer dizer, você energeticamente está se dando bem com esse teu pensamento absolutista de que você não tá nem aí, né, com as outras pessoas, que as pessoas que se danem porque elas fizeram escolhas erradas, como se você não tivesse no mesmo barco, como se você não tivesse na mesma situação que ela. Nós estamos vivendo num país, tá certo? Que tem as mesmas regras, as mesmas leis, nós convivemos e trocamos as energias, as nossas energias magnéticas, as nossas vibrações mentais com as pessoas, e trocamos mais ainda. Nós trocamos ambientes com as pessoas, nós vamos para os mesmos ambientes com as pessoas. Nós tivemos amigos, tá certo? Desde a infância, que foram amigos até agora. Quando chegou agora na pandemia, você está chutando o pau da barraca. Isso vai te dar realmente uma liberdade grande? Você vai se sentir bem com isso? Será? Será que essa tua liberdade de pensar e de falar, realmente você vai se sentir bem com tudo isso? Então, pensamento ou consciência? O que é pensamento? Através do pensamento, o homem goza de uma liberdade absoluta, sem limites. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Quer dizer, eu posso pensar o que eu quiser. Tá certo? Que é o que a gente estava falando antes. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso me sentir mal com o meu pensamento, porque essa razão me permite analisar o que eu estou pensando. Me permite dizer assim, puxa vida, peraí, o que eu estou pensando não é certo, não é bacana. Então, através do pensamento, o homem goza de uma liberdade absoluta. Eu posso pensar o que eu quero. Mas está certo o que eu estou pensando? Será que eu não tenho que dominar os meus pensamentos? E aí daí via a vontade, que é exatamente praticar aquilo tudo, que é colocar uma postagem na internet, esculhambando com todo mundo, né? Dizendo que todo mundo é burro, que é isso, que é aquilo, o outro chamando isso, o outro chamando aquilo. Será que isso é bacana? Quer dizer, eu posso pensar. Muitas vezes eu penso, cara, do meu lado, eu digo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Me dá uma vontade danada de agir, de ter a liberdade de ação e agir e colocar lá. Eu fazia isso direto. Eu me lembro que há um tempo atrás eu detonava, eu entrava na internet e falava das minhas opções políticas, dos meus posicionamentos e tal, como se alguém tivesse interessado pelos meus posicionamentos, como se eu fosse mudar a consciência de alguém. Será mesmo que eu mudo a cabeça de alguém esculhambando, dizendo coisas que não devo dizer? Então eu comecei a pensar assim, puxa vida, essa minha liberdade de ação não me permite tudo. Porque eu não vivo isolado numa ilha, como John Donne disse. Nós não somos uma ilha isolada em nós mesmos. Nós fazemos parte de um continente. Então, da convivência das pessoas. O que significa dizer que eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu posso, sei lá, imaginar, mas eu não posso sair por aí fazendo. E a liberdade da consciência? A consciência é o centro, que é exatamente isso. Eu penso. E a minha consciência, o que ela diz? Né? A consciência é o centro da personalidade. É não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer. Isso é Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, que eu falei agora há pouco para vocês. Né? Quer dizer, a consciência é o centro dessa personalidade. Vamos lá, a liberdade da consciência. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Pergunta Kardec na pergunta 836. De outras pessoas, outra sociedade ou outras crenças, os espíritos respondem: não, mais do que a liberdade de pensar. Porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Então ninguém julga a consciência. Quem julga a consciência é Deus. E onde é que estão as leis de Deus, segundo o próprio Kardec, quando perguntou? Onde estão as leis de Deus? Na consciência dos homens. Então, está dentro, gente.
as leis naturais estão fora e dentro ao mesmo tempo. Estão fora porque elas acontecem para todo mundo. Tudo que é imposto a mim é imposto a vocês também. Muitas vezes a gente coloca aí o relativismo moral. Não, é a minha forma de pensar, é a minha forma de agir, como se você fosse separado do mundo, como se você não fizesse parte desse mundo. Então significa dizer que você faz parte desse mundo. Eu tenho liberdade da consciência? Tenho, mas quem é que opõe os entraves da consciência? É a tua própria consciência. Quer dizer, é Deus, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Deus é esse ser magnânimo, justo, bom, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, né? Soberanamente justo e bom. O que significa dizer que ele nos dá uma legalização dentro da nossa própria consciência. Dentro da nossa cabeça, nós já sabemos se está certo, se está errado, se o que eu vou fazer é uma coisa bacana, se não é bacana, se isso vai enaltecer o meu espírito, se isso vai melhorar a minha vida, ou se só vai piorar. Tá certo? Então, significa dizer que, peraí, né? Vamos ver. Se o homem regula pelas suas leis, a relação dos homens para o homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, significa dizer que a minha relação com Deus é regulada por essas leis naturais. Uma delas, a lei da causa e efeito. Eu sei que o que eu faço, as palavras que eu profiro, o pensamento que eu emito para alguém, o pensamento do mal, o pensamento de energias negativas, de coisas ruins, esse alguém absorvendo, eu também tenho culpa, porque hoje nós sabemos que o pensamento é energia, ele transfere. Tanto quanto eu fazer uma prece para alguém aqui, olha, eu vou fazer uma prece agora para o Josiane, que está assistindo a nossa live, para Flaviana, para o Renato, para o Edia. Quando eu faço essa prece, então eu estou colocando o meu pensamento, tá certo? Eu estou colocando a minha razão, o meu pensamento, a minha força mental em direção àquela pessoa. Então, minha consciência está limpa porque eu estou pensando bem e estou pensando em ajudar. E essa energia vibracional chega à pessoa. Da mesma forma, é com os pensamentos ruins, os pensamentos errados, o que a gente chama de macumba de cabeça, né? Que é aquela coisa de você pensar o outro, eu quero que o outro morra, tá certo? Veja, a tua consciência vai deixar tu ficar bem depois que tu emitir esse pensamento terrível para uma pessoa que pode até merecer que você pense mal dela. Mas será que tua consciência manda que tu emita esse tipo de pensamento à pessoa? Ou isso é uma coisa incorreta, é uma coisa que não deveria ser, que você não deveria emitir, que você não deveria dizer? Eu vou dar uma olhadazinha aqui para ver se alguém está me perguntando alguma coisa. Eu só posso ver pelo celular, tá, gente? Tem essa inconveniência, esse aplicativo. Por quê? Porque, como é naturalmente, a maioria das pessoas, olha aí, o José já colocou alguma coisa aqui bacana, né? Estamos recolhidos no espaço físico para, na verdade, aprendermos a nos recolher no nosso interior. Mas será que estamos aprendendo a lição dada? Eu acho que está difícil, né, Josiane? Muito obrigado por tua pergunta. Está difícil, está complicado, porque as pessoas estão tendo, assim, restringir a liberdade física, mas a liberdade de pensar, a liberdade da razão ainda continua, e aí eu não estou tendo a razão em cima de mim, eu não estou usando a consciência, eu não estou usando as leis de Deus, né? O Edson está perguntando aqui, ó, quando um pensamento é tão contrário a tudo o que você acredita, ele pode ser uma influência de outra? Sim. Pergunta, me parece que 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam as nossas vidas? Aí os espíritos respondem: muito mais do que vós imaginais. Eles, muitas vezes, vos dirigem. Quer dizer, eles tomam conta. Agora, veja só. Esses pensamentos, os espíritos, muita gente diz assim, o espírito influencia na minha vida e no meu livre-arbítrio. Influencia. Ah, Wagner, meu Deus, eu estou com medo. Mas influencia para o bem, gente. O primeiro pensamento que vem na tua cabeça é o pensamento do bem. Quando o espírito se envolve no teu livre-arbítrio, quer dizer, quer que você mude a tua forma de pensar ali naquele momento, você ia fazer uma coisa ruim. E aí o espírito passou
um bom pensamento, ele está influenciando você, uma influência boa. Agora, também tem as influências más. Então, quando o Edja pergunta aqui, quando um pensamento é tão contrário a tudo que você acredita, ele pode ter uma influência de outra? Lógico que sim. Se está contra tudo que você acredita, se está contra tudo que você pensa, não é teu pensamento. É o pensamento de um espírito, de alguém que te influenciou, de alguém que, através... Porque é o seguinte, o pensamento, gente, ele não só vem dos desencarnados. Quando a gente diz assim, os espíritos influenciam em nossas vidas, tanto os espíritos encarnados quanto os espíritos desencarnados. Quantas vezes pessoas do nosso círculo de amizade, da nossa família, não influenciam a nossa vida? Quer dizer, os espíritos encarnados também influenciam a nossa vida. Tiram muitas vezes o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, aquela pessoa que quer você de todo jeito, entendesse? E que lhe torna cativo. Um outro dia eu ri pra caramba um vídeo que eu assisti no Facebook, onde a mulher dizia assim, o que você vai me deixar? Até foi Augusto que passou. Augusto está assistindo aí também, ele vai lembrar. De uma mulher que dizia assim ao cara, ele dizia assim, eu vou te deixar, se eu te deixar, você me deixar, eu lhe mato. Se você me deixar eu faço isso com você, eu faço aquilo. E o cara morrendo de rir, provocando ela, né? E ela ficando cada vez mais braba. Você não pode me deixar. Então, o que é isso? Isso é uma obsessão. Quer dizer, ela está influenciando no livre-arbítrio dele. E se ele quiser deixá-la? E se ele não quiser mais ficar com ela? Não quiser mais conviver com ela? Né? Nós tivemos aí o Dia dos Namorados, e a gente vê assim um festival de pessoas falando de amor, falando de companheirismo e etc e tal. E muitas vezes, em muitas relações daquela ali, não tem amor verdadeiramente. Aliás, amor é muito raro. Tem muito mais assim, dependência, tem muito mais a obrigação de estar com, entendeu? E não uma liberdade de consciência. Não, eu faço o que vem na minha cabeça. Não é isso. Vem muito mais uma obrigação, para você ter que fazer determinada coisa, você ter que ficar com a pessoa. Muitas vezes a pessoa passa uma vida inteira fazendo uma coisa que não gosta. Eu conheço uma pessoa que foi assim, passou a vida todinha indo para locais, para festas, para isso, para tudo, e nunca gostou de fazer isso, né? Só se sentiu livre quando a outra pessoa se foi, quando pegou o barco para a espiritualidade, né? E mesmo assim tem gente que vai embora e ainda fica obsedando a pessoa aqui na Terra. Então ela foi obsessora, influenciou no livre-arbítrio do outro aqui na Terra, incutindo coisas do pensamento dela, era o que era bom para ela, não bom para o outro, mas bom para ela. E a pessoa fez aquilo ali durante anos de vida, né? Às vezes 50 anos, 60 anos de vida. O cara desencarna, ou a mulher desencarna, ou o cara desencarna, vai embora para o plano espiritual, e lá no plano espiritual ele ainda ousa voltar para poder obrigar a mulher ou obrigar o marido a fazer coisa que não deveria fazer. Então eu não estou lendo o livre-arbítrio. Mas, Wagner, Deus deixa isso, Deus deu o livre-arbítrio, deu a causa e efeito, que são princípios da doutrina espírita e princípios das leis naturais. Eu posso agir, eu posso fazer, e muitas vezes essas coisas que acontecem conosco é para que nós aprendamos a lidar com essa diversidade, aprendamos a negar determinadas coisas, porque muitas vezes a gente se escraviza porque a gente quer se escravizar, viu, gente? Não é porque, sei lá, tá bonitinho, não. Não, eu quero me escravizar, eu quero ser dominado por determinada pessoa. Então eu me deixo dominar, tá certo? Então acontece muito isso, tá certo? Veja só, vamos ver se tem mais aqui, ó. Olha aí, ó. O José tá elogiando aqui, ó. Tá desenrolando bem, Wagner. Muito bom, muito legal. Ah, que coisa boa. Tá certo? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém perguntando alguma coisa aqui. Então, eu acho que sim, o que você está dizendo tem todo cabimento do mundo, né? Lógico, quando vem um pensamento que você não pensa naquele de jeito nenhum e que não é seu, não é seu, não é seu, né? É dos outros, tá certo? Vamos ver lá. Liberdade de consciência, né? Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Pergunta 837 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-las hipócritas. O que está acontecendo, gente, ultimamente? Tá certo? Muitas vezes a gente diz assim,
por exemplo, Paulo mesmo dizia assim, quer dizer, Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É João, no capítulo 8 de João, o evangelista tem lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá certo? E aí você fica pensando assim, bicho, que verdade é essa que estão falando, né? Que tipo de verdade é essa? É uma verdade dogmática? É uma verdade da igreja ou é uma verdade das leis de Deus? Ou é uma verdade das mensagens que Cristo trouxe para a gente? Joana d'Arc, quando estava para ser executada, quando passou por frente da estátua que representa a liberdade do povo francês, quando ela estava marchando para ir para a fogueira, para ser queimada, tá certo? Ela passou, e a frase que ela disse foi a seguinte: quantas iniquidades e violências já foram feitas em seu nome? E apontou para a estátua que representava a liberdade lá na França, em Paris. Então, significa dizer que muitas vezes a gente comete cada coisa terrível que você nem imagina em nome da liberdade, em nome dessa famosa liberdade. Quantas vezes, por exemplo, as religiões, para impor as suas verdades, não mataram pessoas, né? Quantas pessoas não já morreram por conta dessa? Não, você precisa conhecer a minha verdade, a sua verdade, né? Não, porque essa minha verdade vai libertar você. E aí, quantos índios foram mortos no Brasil pelos jesuítas, por todos esses padres que vieram junto com os colonizadores e tal, e mataram os índios para poder eles se tornarem cristãos na época? Quantas imposições foram feitas na época das cruzadas, na época de toda a história da humanidade, ela é eivada, ela é tomada de pensamentos, não, eu quero lhe libertar, e para libertar, eu mato. Para libertar, eu contrario uma lei divina que não deve se matar um outro, não deve se tirar a escolha e a liberdade de viver. Você precisa viver, né? Você precisa estar vivo. Veja só que coisa interessante, né? É muito filosófico isso. Eu gosto muito de trabalhar dentro desses padrões, porque você termina entendendo como fica essa situação, né? Então, quer dizer, constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los pessoas hipócritas. As religiões fazem muito. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, eu deixar você pensar. E aí, para eu deixar você pensar, você precisa querer pensar também. Porque muitas vezes você não quer pensar, você não quer ter liberdade. Mas Wagner, que é isso? É verdade isso. É conveniente. A gente falou isso sexta-feira, sobre religião, religiosidade e espiritualidade. Muitas vezes você quer acreditar naquilo ali porque é confortável para você. É confortável para você, por exemplo, achar que pode se livrar de tudo que você faz de errado, indo apenas no confessionário, se confessando a um padre. Ou então indo e aceitando a Jesus, aceitando a igreja evangélica, entrando lá. E, por favor, eu não estou aqui criticando a religião de ninguém. Eu só acho de uma pobreza muito grande. Você achar mesmo que todas as bobagens que você fez vai apagar na tua própria consciência. Não é para Deus não, gente, porque Deus não castiga. Quem castiga você é você. Né? Quem faz você passar por determinadas coisas é você mesmo, não é Deus. Deus te deu o livre-arbítrio, te mostrou a causa e efeito, te disse que você tinha que evoluir através do teu conhecimento. Então, conheça a verdade, mas a verdade certa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um ponto muito importante. Eu preciso entender as verdades do jeito que elas são, e não do jeito que impõe a mim. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito da minha religião. Se você não for da minha religião, você está fora. Aí eu vou e quero lhe catequizar, eu quero lhe converter, eu quero lhe transformar numa pessoa que você não é. E às vezes você aceita porque fica muito confortável para você. Você está com tanta culpa das coisas que aconteceram que é muito confortável, né? Você entra na minha religião e você será salvo. Você vai aqui no meu confessionário, confessa os seus pecados,
E depois você volta a pecar, peca bem muito, e na próxima semana você vem no domingo, se confessa de novo, eu tiro você, livro você de todos os seus pecados, mando você rezar não sei quantas Ave Marias, não sei quantos Pai Nossos, e você está livre daquilo tudo. Tá certo isso, gente? Ou o teu livre-arbítrio está limitado com essas leis divinas, que são leis naturais, leis que você tem dentro do seu código, dentro da sua mente, dentro do seu espírito. Não está em canto nenhum. Está dentro de você. Tá certo? Vamos lá. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Pergunta 868 do Livro dos Espíritos. Vê o que é que ele pergunta. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? E aí os Espíritos respondem. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. O que eu vi ultimamente agora com esse coronavírus? Os pastores, eu outro dia vi, e aí, desculpa, eu vou tocar no assunto porque tem que tocar mesmo. Tá? Eu vi outro dia na internet um determinado pastor, que eu não vou citar aqui o nome, vendendo caroço de feijão para plantar em casa e se livrar, curar do coronavírus, porque eles estão perdendo receita nas suas igrejas. Vi também, essa daí todo mundo conhece, eu não preciso aqui estar escondendo de ninguém, é de Macedo, no jogo de futebol, né, isso foi na década de 90, onde ele aparece dizendo aos pastores que estão ali batendo bola com ele, né, como ludibriar as pessoas. Então, essa crença eu preciso combater, e é isso que eu estou fazendo sempre aqui. Né? Eu combato qualquer crença que, sei lá, proíba, que coloque amarras no homem, correntes no homem, tá? Correntes na consciência. Liberte a sua cabeça, conheça a verdadeira, quer dizer, verdadeira verdade parece redundância, mas na verdade é assim, né? Quer dizer, é a verdade que é conveniente para você? Você acha mesmo que comprando um caroço de feijão você vai se livrar do coronavírus? Ou tomando os seus cuidados em casa? Graças a Deus que as pessoas não estão acreditando, não estão caindo nessa. Mas ainda tem gente que cai nessa. Ainda tem gente que compra isso e sai para a rua e se arrisca e pega o coronavírus e morre. E eu fico imaginando o papo, a DR que você tem que ter lá no plano espiritual quando se encontra sei lá, com aqueles que você acha que é Jesus ou os seus anjos. Né? O evangélico não acredita nisso, que ele acredita que vai ficar dormindo até o final dos tempos e um dia ele será salvo. Então, até que ponto isso tudo é verdadeiro? Até que ponto isso constrói alguma coisa? Tá certo? Liberdade de consciência ainda. E aí, a pergunta 842 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade? Que é o que eu falei agora. Por que sinais podemos reconhecer o que tem o direito de se apresentar como tal? Veja, aí eles respondem: essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, que pratiquem a lei do amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla, que é na aplicação da benevolência, que eu estava falando com Josiane e com o Renato, na live que nós fizemos há uns 15 dias atrás, me parece que foi 15 dias atrás, estava falando sobre isso, qual a diferença entre a benevolência e a beneficência, né? Qual a diferença de ser falso em determinados pontos? Qual a diferença de ser um homem de bem, que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele tem aquele texto maravilhoso sobre o homem de bem? Como é difícil ser um homem de bem, né? Então, na realidade, qual a doutrina certa? A doutrina certa é aquela que eu vejo e digo assim, poxa, tem lógica, porque isso mexe na minha consciência. Isso tem a ver com o que eu acredito, mas também com as leis naturais. O que é óbvio. Não é com aquela coisa que eu estou querendo moldar para ser bem conveniente para mim. É a minha conveniência moral. Ah, não, convenientemente eu vou acreditar nisso porque eu acho que devo acreditar, porque aí eu não preciso abrir mão de determinadas coisas. Não, a liberdade está exatamente no sacrifício de aprender as verdades e praticá-las, de fazer a coisa certa. Né? Não existe relativismo. Ou você é moral ou você não é moral.
Não existe relatividade nisso, tá certo? Ah, não, eu vou... Justifica-se, eu vou roubar um pouquinho ali. Né? João Baldo Ribeiro, nos anos 90, num programa de Jô, ou foi no começo dos anos 2000, João Baldo Ribeiro, que é um escritor baiano, já desencarnado, foi visitar o Jô, eu sempre cito essa passagem que eu acho muito curioso, né? Foi visitar o Jô e foi chamado para ser entrevistado, porque ele tinha colocado uma manchete lá no Jornal do Brasil, que ele era articulista do Jornal do Brasil, e ele disse assim: nós brasileiros não somos éticos. E aí o Jô chamou ele para poder explicar essa frase que ele colocou lá: nós brasileiros não somos éticos. E aí João Baldo disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos levantar aqui cada um as mãos e dizer quem nunca, era a época do CD, né? Quem nunca comprou um CD pirata, quem nunca furou uma fila, quem nunca subornou um guarda, e ninguém levantou a mão, né? Um ou outro lá levantou a mão, os gatos pingados e tal. Até que ponto nós podemos nos dizer morais, éticos, com a prática realmente da ética? Não essa falsa moral, mas a moral que Kardec falou, que através da filosofia espírita, do experimento espírita, conseguiu-se entender uma moral, conceitos morais trazidos pelo Cristo, que são leis naturais, leis do universo, que aqui em Alfa Centauro pratica-se o mesmo tipo de lei, que é a lei do equilíbrio, a lei da harmonia. Então, até que ponto eu estou seguindo essas leis? Se não segue, significa dizer que é uma lei hipócrita, é uma religião hipócrita, é um culto hipócrita, e esses a gente tem que ir contra, sim, sem nenhum, sei lá, mimimi, né? Porque tem gente que tem mimimi em relação a isso. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver, por consequência, semear a desunião e estabelecer divisões entre filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então, é aquela história, né? O mundo é plural. Tem que ter liberdade religiosa, sim, cada um acredita no que quiser. Agora, você tem que entender o que é realmente adequado, está cumprido com as leis de Deus ou não. Então, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas o que é que me convém? Tá certo? Eu posso, eu quero, o bem, o mal, eu preciso entender isso tudo. Eu preciso saber desses conceitos, né? Quer dizer, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso saber. Eu quero, mas será que eu posso? Será que é o bem que eu estou trabalhando ou será que é o mal? Eu estou praticando coisas boas ou coisas más? Tá certo? Portanto, enquanto a liberdade de pensar é limitada, a liberdade de consequências sofre restrições conforme o nível evolutivo do espírito. Então, na realidade, todas as vezes que eu tenho uma liberdade limitada, tá certo? Significa dizer que meu nível espiritual também é limitado. Você acha mesmo, pronto, isso se repete muito aqui na Terra, gente. Vamos entender direitinho. Por que que o cidadão é privado da sua liberdade física e colocado numa cadeia? É porque ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que praticou bem, fez coisas bacanas, maravilhosas? Ou é porque ele foi contra as leis, as regras, que refletem as regras morais? Um dia nós teremos leis extremamente puras, que batem as leis dos homens, baterão ao mesmo tempo com as leis divinas. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai estar bem evoluído. Mas as leis já refletem as leis divinas. Então, por exemplo, um indivíduo que matou é tirada a liberdade dele. Da mesma forma que uma pessoa que não tem consciência também não tem liberdade total. É influenciado, sim, pelos espíritos negativos e positivos. Os positivos falam, os negativos não deixam. Aí você vê aí um anjinho e um diabinho do outro lado, querendo envolver o espírito, querendo envolver o encarnado. A quem eu escuto mais? A moça está com os olhinhos para o lado de lá, né? Eu estou escutando mais o demoninho, né? O diabinho que está do lado de cá, dizendo assim, olha, vai para as sensações, vai curtir a vida, vai fazer tudo, vai colocar o que tu quiser na internet. Ah, eu preciso ir contra o status quo. Você acha mesmo que você vai mudar o mundo conversando besteira na internet?
Que você vai mudar o mundo, sei lá, espantando as pessoas, deixando as pessoas mais aflitas do que elas já estão. Então quer dizer, Renato botou aqui, não faz muito tempo, as cruzadas, as jihadis, né, que são as jihadis islâmicas atuais, fazem parte do islamismo, né, dos radicais islâmicos, dos fanáticos islâmicos. Então, quer dizer, veja, vamos lá. À medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está bem mais definida neles. Então, quando você vai evoluindo, você vai adquirindo mais liberdade. Mas quanto mais liberdade você tem, e quanto mais você evolui, progride, desenvolve, aprende, mais você percebe, mais você entende que o bem é o único caminho, porque você se sente bem com o bem. Os espíritos puros, eles jamais voltam a fazer, não, eu vou fazer um malzinho ali porque eu sou um espírito puro, eu tenho poder, tenho liberdade, agora eu vou fazer o mal. Não, ele não sente mais essa necessidade, ele não quer mais as sensações, ele quer coisas diferentes. Wagner, isso deve ser muito chato, não poder dançar, não poder brincar. Não, os espíritos puros brincam, dançam, agora não fazem coisas erradas, não fazem coisas que não deveriam fazer, né? Talvez os espíritos puros sejam muito mais felizes, alegres, contentes do que nós que temos tantas dúvidas dentro da cabeça. Isso eu posso dizer a vocês e afirmar com certeza que eles são muito mais felizes, né? Muito mais plenos em tudo. Para eles não tem mais esse mimimi que a gente tem aqui na Terra, esse sofrimento por quase nada, que muitas vezes a gente não tem nem por que sofrer, a gente absorve o sofrimento, a gente absorve as ideias dos outros e termina sofrendo mais do que deveria, ou então sofrendo pela outra pessoa. Tu pode dizer assim, não, eu quero mudar determinadas pessoas. Tu não pode mudar ninguém, tu só pode mudar a ti mesmo. Só você que você pode mudar. Eu só posso mudar a minha. Eu não posso mudar a minha mulher, meu filho. Eu não posso mudar meus amigos. Eu não posso fazer isso. E todas as vezes que eu sou egocêntrico ao ponto de achar que dentro do meu egoísmo tudo tem que girar ao meu redor, eu estou fazendo uma coisa errada, né? Eu estou cometendo o que as religiões chamam de pecado. O que é o pecado, gente? O pecado que é o ratá, né? Que dentro sei lá, do idioma hebraico, ratá significa errar, ou então errar o alvo, errar a coisa certa. Quer dizer, errar o alvo, nesse caso, gente, é errar as leis divinas, é não estar praticando as leis divinas. Não é o pecado como, sei lá, as igrejas tradicionais colocam. Para o espírita, nós entendemos o pecare, o pecar, né, o ratá, como um erro de alvo. Nós não estamos cumprindo com as leis naturais. E, portanto, nós vamos receber a consequência disso tudo, que é a causa e efeito. A consciência não esclarecida pode alimentar ideias malsãs, gerar e provocar ações morais abusivas, resultando em sofrimento e desarmonia para si e para o próximo. Quer dizer, essa consciência não esclarecida, né, quando alimenta determinadas ideias ruins, ele termina provocando problemas para si próprio, tá certo? Então, quer dizer, eu provoco desarmonia para mim e termino provocando para as outras pessoas também. Porque como eu sou um gerador de energia, o meu pensamento termina sendo transmitido também. Eu não só prejudico a mim mesmo, eu prejudico também a outras pessoas, porque na medida em que eu começo a detonar, a conversar bobagem, a dizer coisas que não devo dizer, então significa dizer que eu estou realmente mexendo no livre-arbítrio das pessoas. Livre-arbítrio e responsabilidade. O livre-arbítrio, na verdade, gente, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. É um livro chamado As Leis Morais, de Rodolfo Caligares. Tá certo? Então, livre-arbítrio, vamos lá. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? É a pergunta 843 do Livro dos Espíritos.
o homem tem livre-arbítrio nos seus atos, e aí os espíritos dizem, o homem tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, quer dizer, a gente tem liberdade de pensar e tem liberdade de agir. Mas e as consequências disso, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Sem o livre-arbítrio, não seria responsável pelo mal que praticasse e nem teria méritos pelo bem que fizesse. Então, na realidade, o livre-arbítrio dá a você a oportunidade de receber os louros de sua conquista, tá certo? Então, se eu faço coisas positivas, eu recebo o bem que eu fiz. E se eu fiz algum mal, eu recebo também. Quer dizer, é a questão do plantio e da colheita. Eu colho aquilo que planto. Eu colho aquilo ali que eu coloquei, tá certo? Eu semeei algo, estou recebendo esse algo, tá certo? O processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinado à lei do esforço próprio. Quer dizer, cada um tem que se esforçar em si mesmo, mudar seus conceitos, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir. Você vai se transformar num santo? Não. Ontem mesmo eu falei sobre isso. Ninguém vai virar santo. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Quer dizer, se eu posso resistir a coisas ruins, eu vou lá e resisto, gente. Não tem essa coisa irresistível. Ah, não foi irresistível, eu fui lá e caí. Mas e se eu cair? Não, se você cair, você pode levantar. Mas não se confie nisso, né? Tente estar em pé sempre. O livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitadas pelas regras da vida em sociedade. Volto a John Donne. Ninguém é uma ilha isolada em si mesmo. Todos nós fazemos parte de um continente. Significa dizer que nós temos que ter essa consciência que nós fazemos parte desse todo. Não estamos isolados, tá certo? Então, gente, o que eu teria para conversar com vocês hoje, na noite de hoje, no Café Espiritual, algumas pessoas fizeram perguntas aqui, tá certo? Renato disse uma honra para mim, eu queria agradecer aí a presença de Dona Célia, de Valdenira Fernandes, de Augusto, de Meire Barbosa, né, o restante é Renato e tal, não teve mais perguntas aqui, tá certo? Significa dizer que o pessoal entendeu direitinho, tá todo mundo aí na live, eu gostaria de agradecer demais, aqui ó, tá aqui as perguntas, a pergunta de Josiane, que a gente respondeu, né? Eu não coloquei, Josiane, logo a sua pergunta, porque eu estava no slide, no show, né? Então, quando a gente está no show, tem essa inconveniência, a gente não tem como colocar as ferramentazinhas, né, que eles permitem. Mas muito bacana, foi muito bom fazer essa live, eu estou muito contente, porque consegui, né, fazer essa apresentação com a apresentação dos slides, dos PowerPoints, isso dá uma facilitada grande. Eu ainda tenho que pegar, né? Porque eu tenho muito aquele costume de apresentar tudo na pala, né? Falando e tal, e me expressando diretamente. E com essa ferramenta aqui, né? A gente termina, sei lá, recebendo um instrumento, uma ferramenta que a gente ainda não está muito acostumado. Aí até me atrapalhei em determinados momentos, a gente fica sem jeito, né, para conversar. Aquela habilidade que a gente tem, aquela desinibição. Eu fiquei nervoso antes de começar a live, eu estava nervoso. Tanto tempo de palestra, né, de conversa ao vivo e tal, e hoje eu fiquei nervoso, porque eu digo, será que vai dar certo, será que não vai dar? No começo deu uma travada grande aqui para poder eu entrar na live, foi uma confusão, foi uma agonia para entrar nessa live, né, para chegar nesse ponto que nós chegamos agora. Mas graças a Deus chegamos. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês da melhor forma possível as informações, né, que eu tenha conseguido explicar essa questão do livre-arbítrio, que todo mundo entenda que é aquela história, eu tenho livre-arbítrio? Tenho,
mas nós somos limitados pela espiritualidade, pela reencarnação, o resumo é esse. Nós somos limitados, sim, porque nós não temos ainda a plena consciência, nós não temos ainda a liberdade dos espíritos puros, que tudo podem fazer, mas não fazem tudo o que querem, mas fazem tudo o que devem fazer. E a gente tem que aprender essa lição dos espíritos puros, que é fazer o que devemos fazer, falar o que devemos falar, agir como devemos agir. Então, na realidade é assim, a gente tem que aprender a liberdade, né? A liberdade é uma conquista. O livre-arbítrio é uma conquista nossa. Nós temos um livre-arbítrio que é limitado. Podemos sim, muitas vezes escolhemos mal. E isso é permitido para que nós aprendamos. Mas por que que Deus, já que a gente tem determinadas limitações, por que que Deus não impede da gente fazer determinadas coisas bestas na vida da gente? Porque nós precisamos aprender. Até o mal que nós praticamos faz parte desse aprendizado. Até os sofrimentos que nós temos aqui na Terra é para nós aprendermos, tá certo? Até os piores tiranos, eles terão uma oportunidade no futuro de reaver as suas ações, de entender o que fizeram e de reformar as suas vidas espirituais, evoluir. Eles param de evoluir, Wagner? Não. No máximo a gente estaciona, mas a gente não deixa de evoluir. A gente não retroage. Sim, Wagner, mas está vindo agora a questão do degredo e tal, da separação do joio do trigo, as pessoas serão colocadas em mundos de primitivos, ou então vão voltar, já que a gente está passando por um mundo de regeneração, esses espíritos vão para um mundo de começo de expiação e provas, que é quase um mundo primitivo. Então, eles não estão retroagindo? Não. Eles apenas estão mudando de casa. É como aqui na Terra. Por exemplo, um homem nascer pobre ou nascer rico, ter recursos financeiros ou não ter, não significa dizer que ele retroagiu. Por exemplo, vim numa vida passada rico e vim nessa mais pobre. Talvez tenha sido uma expiação, uma prova que ele quis passar, né, para poder aprender. Da mesma forma, os espíritos estão saindo daqui da Terra, nessa mudança, nessa transformação da Terra do mundo de expiação para um mundo de regeneração, indo para orbes mais grosseiros, mais primitivos, conviver com coisas mais primitivas, para poder aprender a dar valor. Mas eles perdem a intelectualidade? Jamais. Eles perdem o que eles adquiriram moralmente? Jamais. Tudo que se aprende sutilmente não se perde, só se acumula. Tá certo, gente? Então, o livre-arbítrio, como a gente conversou aqui, eu tudo posso? Lógico que não. Tá certo? Eu até posso utilizar determinadas coisas, mas eu vou passar pelas consequências disso tudo. Tudo que eu planto, eu vou colher. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, por tudo. Agradeço demais. E nós nos vemos na próxima live, que provavelmente vai ser terça-feira. Terça-feira, na nossa meditação. Né? Vamos voltar a utilizar o PowerPoint, vamos voltar a utilizar os recursos para poder fazer uma meditação bem bacana aqui. Vocês vão ver, vai ficar bem, bem legal mesmo. Um beijo no coração, paz, luz, sempre. Tchau.